Oi, pessoal, eu sou de volta aqui no canal. Para quem não me conhece, aqui é a Leia, do canal Fofuras de Crochê. E hoje eu trago para vocês essa bolsa em fio de malha, que vocês podem tanto utilizá-la com a alça transversal ou com a alça de mão. Aí fica ao critério de vocês. Vamos lá? Bem, vamos conferir então aqui a lista de materiais para fazer essa bolsa. Nós vamos precisar de aproximadamente 500 gramas de fio de malha, de preferência um fio prêmio, né? No caso aqui, vou utilizar esse residual, que é o que eu tenho aqui, mas eu indico que vocês utilizem fios de malha prêmio, de qualquer marca que seja, mas é importante que seja prêmio para facilitar, né, o desenvolvimento da peça. Vou usar essas duas argolinhas aqui, aquelas que abrem. Marcadores, pode ser de 2 a 4, 2 fechos imantados, porque vai dois fechos nela. Essa aqui é uma alça transversal, agulha 6,5, fita métrica e tesoura. Estes são basicamente os materiais que vamos precisar para fazer essa peça. Para fazer a nossa bolsa, vou utilizar aqui, como eu já falei, uma agulha de 5,5 mm. E esse fio aqui, que é um fio de malha, tem um pouquinho de elasticidade. Ele é um fio relativamente fino, então eu não vou passar informações de quantidade de correntinha, porque vocês podem fazer com outro fio. Eu vou passar a medida com a fita. Nós vamos fazer aproximadamente 50 centímetros, né, de correntinhas. Então, a gente vai iniciar fazendo aproximadamente 50 centímetros aqui de correntinhas. Então, nós vamos trabalhar aqui o meio ponto alto tipo inglês, né? Tem o nosso meio ponto alto normal, que acho que todo mundo conhece, e esse aqui é o meio ponto alto tipo inglês. Como que é esse ponto? Ó, parei aqui nessa correntinha, né? Vou laçar minha agulha, não vou fazer ponto aqui e nem aqui. Vou fazer o meu primeiro ponto, ou digo, não vou fazer ponto, pulo uma correntinha só, pulo essa que eu estou aqui, venho aqui na próxima, ó, lacei lá na agulha. Deixa eu aproximar aqui. Lacei aqui na agulha, pulo essa correntinha daqui, venho na próxima e vou fazer esse meio ponto alto tipo inglês. Ó, fiquei aqui com 3 correntinhas, né, na minha agulha, como eu lacei. Se fosse fazer o meio ponto alto normal, era só laçar aqui de novo e fechar, mas não é assim que a gente faz esse meio ponto alto inglês. Então, aqui eu tenho 3 laçadinhas na minha agulha. Como esse fio tem um pouquinho de elasticidade, vou deixar ele bem soltinho, não vou trabalhar aqui a elasticidade do fio, né? Então, para que os pontos não fiquem apertados. Vou deixar ele mais soltinho assim, bem flexível. Aí, agora, o que a gente faz? A gente tem que passar essa terceira laçadinha por baixo dessas duas, da primeira e da segunda. Como que a gente faz isso? Uma diquinha bem bacana, ó. Se eu for tentar passar nessa posição, eu acabo que soltando o fio, não consigo. Então, eu, né, treinando aqui esse ponto, vi que notei, como eu já ensinei esse ponto também em outro vídeo, que é o vídeo do lacinho, que a gente passa dessa maneira, ó. Só virar aqui, ó, o ganchinho da agulha pra lá, aí a gente passa assim. Ó, essa é a maneira mais prática e mais rápida de vocês conseguirem fazer esse ponto. Porque da outra forma ela enrosca. Então, eu vou deixar aqui mais soltinho, ó, porque se a gente puxa demais, esse aqui faz buraco. Então, a gente deixa mais soltinho aqui. Aí, eu vou para o próximo. Laço, vem aqui no seguinte, ó. Puxo, fico com 3, aí eu quero agora passar esse por baixo desses dois. Então, viro a cabecinha da minha agulha, ó, e passa com muita facilidade. Vou novamente, laço, venho lá, ó. Se eu for tentar passar desse jeito, ela vai soltar, essa parte daqui solta. Então, o que eu faço? Viro o ganchinho pra trás, ó, e faço o ponto. Aí, depois que eu faço o ponto, eu volto a agulha na posição normal, que é virado pra frente. Aí, laço novamente, vou na próxima, ó. Viro, né, o ganchinho pra trás, passo lá, depois viro novamente a posição da agulha pra cá. Então, pessoal, eu vou preencher aqui todas essas correntinhas até chegar aqui na última correntinha, sempre fazendo desse jeitinho, recapitulando só mais uma vez, ó. Laço minha agulha, vou dentro da minha correntinha de base, puxo,
fico com 3 laçadinhas, né? E então, vamos fazer agora o nosso meio ponto alto em inglês. Aí, o que que eu faço? Viro aqui o ganchinho da minha agulha para trás e puxo e fecho tudo, ó. Entro com a terceira laçadinha por baixo dessas duas aqui. Aí, pronto, já fiz aqui mais um meio ponto alto em estilo inglês. Então, vou dar continuidade, vou fazer todos os meus pontinhos aqui em todas as minhas correntinhas, e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente prosseguir. Bem, pessoal, finalizei aqui os meus 50 centímetros, né? Voltei fazendo aqui um meio ponto alto em inglês em cada correntinha de base. E agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a segunda carreira. A gente vai virar aqui o trabalho, eu parei aqui na última, tá vendo? Na última correntinha. Aí, a gente vira o trabalho agora e volta fazendo agora o meio ponto alto em inglês. Então, fiquei aqui na última, vou subir agora uma correntinha, ó, de altura, né? Aí, vou laçar na agulha, venho aqui, ó, no próximo, que é esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Se eu fizer um ponto aqui, ó, nessa correntinha, vou entortar minha peça. Então, reparem, parei, né, aqui no último, fiz uma correntinha de altura pra próxima carreira. Aí, quando eu viro aqui, a sensação que eu tenho, às vezes pode confundir a cabeça de quem tá começando, e querer botar ponto aqui. Não coloca ponto nesse início, porque senão a sua peça vai começar a crescer desse jeito aqui, ó. Ela vai deitar pra lá. Então, você vai começar fazendo ponto nessa daqui, ó. Então, aqui você ignora, porque aqui é seu ponto de altura, o ponto baixo. Agora, você laça na agulha e vai fazer o teu meio ponto alto em inglês. E nesse buraquinho aqui, ó. Então, vou laçar, venho lá no buraquinho, puxo, fico com 3 laçadinhas, dou aquela giradinha na agulha e fecho o meio ponto alto em inglês, tá vendo? Fiz o meu primeiro aqui. Aí, agora, eu vou para o próximo. Laço, venho aqui, ó. Onde que eu vou próximo? É sempre aqui, ó, nesses pontos aqui. Então, você vai passar a agulha pegando aqui, ó, as duas perninhas do teu ponto, esta e esta. Então, ó, vamos lá de novo, né? Já fiz aqui um. Vou laçar e vou para o próximo. Feito isso, giro a cabecinha da minha agulha pra trás e fecho aqui meu ponto. Aí, vou para o próximo. Feito isso, giro a cabecinha aqui do ponto, fecho ele. Laço na agulha, vou para o próximo. Giro, né, a cabecinha da minha agulha pra facilitar aqui a passagem do ponto. E vou fazer isso aqui até chegar, pessoal, aqui na outra ponta. Então, eu vou dar continuidade fazendo essa sequência. E quando eu chegar aqui na outra ponta, eu volto com vocês. Bem, pessoal, cheguei aqui ao final da minha segunda carreira, né? Primeiro a gente fez as correntinhas, 50 centímetros, depois voltamos fazendo a primeira carreira do meio ponto alto em inglês, depois chegamos ao final e retornamos. Então, agora nós vamos para a terceira carreira, né? Cheguei aqui na última, vou fazer de novo esse pontinho pra vocês verem, pra não ficar com nenhuma dúvida. Ó, cheguei aqui no final, vocês podem até ficar meio perdidas, sem saber onde fazer o último. O último é aqui, ó, só você olhar de cima que você vai ver as duas perninhas aqui, ó. A gente vai laçar e vai fazer um pontinho aqui dentro. Depois disso, eu vou fazer de novo porque ficou muito grande esse elo aqui. Laça, vem aqui, ó, puxa e faz ele. Depois disso, vocês vão virar o trabalho, ou já pode fazer a correntinha aqui pra virar, faz uma correntinha, vira o trabalho, ó, vira, e agora a gente vai voltar fazendo. Então, nós vamos ficar trabalhando dessa maneira, a gente vai e depois a gente volta. Eu vou fazer só mais um pouquinho aqui no início dessa e depois vocês vão prosseguir aí, até dar a altura que a gente vai precisar aqui da bolsa. Então, ó, já fiz aquela correntinha, né? Depois que eu virei, vou laçar, vou vir aqui nesse buraquinho, lembrando que aqui a gente não faz ponto, porque aqui é onde a gente virou. Então, vou laçar, venho aqui, ó, nesse pontinho aqui. Aqui a gente não faz, porque aqui a gente dá a correntinha pra subir. Então, a gente vem nesse, puxa. E já vai virar a cabecinha da agulha pra facilitar a passagem aqui do ponto, ó, o fechamento do ponto. Aí, já faz o meio ponto alto em inglês. Laça de novo, vem aqui no próximo, ó. Tá vendo? Vira a agulha, já faz o fechamento do meio ponto alto em inglês, ó. Tá vendo? Então,
Então, vocês vão continuar fazendo, ó. Laça, vem aqui, ó. Vira a cabecinha da agulha e já faz o meio ponto alto inglês. Então, aqui na terceira carreira, né, é a mesma coisa para as demais carreiras. Toda vez que vocês chegarem lá no final, né, vocês vão subir uma correntinha e virar. Aí, volta fazendo o meio ponto alto inglês, pegando sempre aqui nas duas perninhas, ó. O ponto tem que passar por dentro aqui das duas perninhas. Então, vou fazer só mais um aqui. Laço na minha agulha, venho lá dentro, ó. Fico com 3 e passo essa primeira por baixo dessas duas. Então, viro a cabecinha da agulha e já passo fazendo aqui o ponto, ó. Depois disso, já volto a minha agulha para a posição correta e laço de novo e continuo fazendo. Então, pessoal, aqui eu fiz uma carreira, né? Vou tirar aqui a medida, ó, tenho aproximadamente 4 centímetros. Fiz uma carreira e tô iniciando a minha segunda, porque, na verdade, a carreira a gente conta indo e voltando. Aí, a partir daí que a gente conta a carreira completa. Acredito que seja necessário fazer aproximadamente de 8 a 9 carreiras, né? Para dar aí mais ou menos 15 a 17 centímetros, né? De largura aí da nossa bolsa. Então, vamos lá. Então, eu vou dar continuidade aqui fazendo as minhas carreiras, entre 9 e 10 carreiras, acredito eu, né, indo e voltando. E depois eu volto com vocês já para as próximas etapas aqui, que a gente vai prosseguir para concluir nossa bolsa. Então, como eu falei, a partir de agora não tem segredo, é sempre a mesma coisa, né? Chega no cantinho, sobe a correntinha e volta, fazendo o meio ponto alto inglês. Para quem tem dificuldade, volta o vídeo onde eu explico, né, pausadamente e detalhadamente o processo, que vai ser sempre a mesma coisa, vai e volta, e toda vez que for, vira o trabalho, sobe uma correntinha e volta fazendo. E idem quando chegar na outra ponta, vira o trabalho, sobe uma correntinha e volta. E assim, até vocês concluírem aí as 9 ou 10 carreirinhas, eu já volto aqui com vocês. Oi, pessoal, tô de volta aqui com vocês, fiz aqui minhas 9 carreiras. Então, eu tenho aqui 9 carreiras, né? Indo e voltando, ao total de 9 carreirinhas. Fiquei aqui com 50 centímetros, certinho. E tenho aqui 17 centímetros de largura. Mas esses 17 centímetros, eles vão aumentar um pouquinho, porque agora a gente vai fazer, né, aquele contorno, né? Que a gente vai fazer um contorno aqui nas bordas, pra deixar a peça bem uniforme, né? Para o acabamento ficar bonito. Enfim, vamos dar continuidade aqui, então, a nossa peça, né? Eu parei aqui, ó, terminei a última carreirinha aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente vai contornar aqui, depois a lateral de cá e assim vai. Aqui eu já vou fazer, ó, uma correntinha, eu estou bem no cantinho, parei aqui no meu último ponto, faço uma correntinha. Aí, vou fazer agora pontos baixos, viu, gente? A gente vai fazer pontos baixos aqui nessa bordinha. Então, aqui mesmo eu já vou fazer outro ponto baixo, ó, no mesmo lugar aqui onde eu fiz esse último ponto, eu vou fazer outro ponto baixo. Fiz uma correntinha e vou fazer um ponto baixo, pra gente virar aqui, né? Pra gente dobrar aqui o cantinho. Então, ó, fiz um ponto baixo, aí eu vou fazer agora outro ponto baixo aqui nesse espaço. Deixa eu aproximar mais aqui. Ó, vou fazer outro ponto baixo aqui nesse espaçozinho. Ou, digo, ponto baixo, peraí que eu tô laçando, não tem necessidade de laçar. Ponto baixo, ele vai direto, ó. Aí, você puxa e fecha. Vocês vão dando uma ajeitadinha com a mão, ó. Tá vendo? Fiz outro ponto baixo. Aí, eu vou fazer um ponto baixo nessa alcinha que sobrou aqui, ó. Vai ser sempre um ponto baixo aqui nessa alcinha. E um ponto baixo na divisão aqui da carreira. Onde é essa divisão da carreira? A divisão da carreira, gente, é quando a gente vai fazendo a carreira, que chega aqui em cima, ó. Aqui, a gente... Por que eu falo divisão? Porque aqui, o ponto fica bem aqui no meio, ó, desse trilho aqui, ó, tá vendo? Então, fica uma carreira pro lado de cá, uma carreira pro lado de lá. Então, vai ter que ser um pontinho bem aqui e um ponto entre uma carreira e outra. Aí, vocês vão continuar tecendo aqui, ó. Aqui já tô com um ponto em cima da divisão da carreira, agora eu vou com um ponto baixo no espaço. Aí, vou agora com um ponto em cima da divisão da carreira, ó. E um ponto no espaço, nessa alcinha aqui que vai ficar. Um ponto em cima na divisão, ó. Aí, vocês vão ajeitando com a mão, né? Como eu falei, um fio prêmio, a textura é outra, vocês vão ver a diferença. Fica muito mais bonito, né? Até esse acabamento também. Ó, mas vai ficando assim, ó, tá vendo? Gente, o que eu quero fazer aqui é deixar essa parte bem retinha, pra ficar bonito o acabamento da nossa bolsa. Então, ó, agora...
Peraí. Continuo fazendo, ó, vou fazer um na alcinha, outro em cima, na divisão do ponto. Outro na alcinha e outro na divisão do ponto. Outro na alcinha e outro na divisão do ponto. Na alça, divisão do ponto, tô chegando aqui ao final. Tá ficando bem retinho, do jeito que eu queria. Fazendo milagre aqui com esse fio. Um na alcinha e agora tô chegando no cantinho, ó. Onde a gente iniciou as correntinhas pra gente dar início à primeira carreira, ó. Aqui tem um nozinho, a gente já aproveita ele aqui pra fazer o ponto dentro. Então, pessoal, cheguei aqui no cantinho, aí o que eu vou fazer? O ponto baixo aqui, naquela primeira correntinha, ó, a gente vai trabalhar agora nessa lateral aqui. Lembra que a gente fez as correntinhas, depois voltamos fazendo o meio ponto alto inglês, né? Então, agora a gente vai trabalhar no mesmo espaçozinho que a gente fez o meio ponto alto inglês, a gente vai botar o ponto baixo. Então, aqui na primeira correntinha, ó, aquela lá onde iniciamos, eu venho aqui nela, faço um ponto baixo, ó. Ponto baixo nela, certo? Aí, eu posso até puxar aqui essa perninha e dar uma apertadinha, porque isso aqui, ó, eu aperto bem esse ponto, ó, pra não ficar buraco. Depois, eu vou fazer o arremate desse fio. Aí, vou fazer agora, gente, uma correntinha pra virar. Venho aqui no mesmo lugar, ó, exatamente no mesmo lugar. E vou fazer outro ponto baixo. Isso aqui é pra gente virar e fazer o cantinho aqui da nossa bolsa, ó. Outro pontinho baixo, tá vendo? Aí, ó. Ó como ele vira, tá vendo? Vou só apertar mais um pouquinho esse ponto, que ele ficou um pouquinho frouxo. Peraí. Ó, vem aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ó. Aí, fizemos aqui um canto. Agora, eu vou continuar fazendo os pontos baixos no mesmo lugar onde a gente foi fazendo o ponto inglês. Então, aqui, ó, tem um ponto inglês, aí eu faço um ponto baixo. Aqui, eu tenho outro ponto inglês, faço outro ponto baixo. E aí, a gente contorna aqui toda essa lateral, né? Fazendo pontos baixos. Ó, aqui também, se quiser, você já pode arrematar esse fio aqui, ó. Já pode ir levando ele por trás aqui da trama, ó. Aquela sobrinha, aquela pontinha que tinha do início. E já ir deixando ele dentro. Escondidinho já, ó. Aqui por trás, ó. Ó, pontinho baixo, no mesmo lugarzinho do ponto, do nosso ponto inglês, onde a gente fez a primeira carreira de ponto inglês nas correntinhas. Então, vocês vão fazer, ao invés de vocês pegarem, gente, ó, só a alcinha, não, vocês vão pegar o mesmo espaço aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. Aí, ao invés de vocês pegarem só essa alcinha pra fazer o ponto, vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer no mesmo buraquinho aqui, ó, do ponto, certo? Então, é isso. Eu vou dar continuidade aqui, fazendo pontinhos baixos, no mesmo espaço do meu ponto inglês, né, da primeira carreira. E quando eu chegar lá no outro cantinho, pra gente fazer a borda da outra ponta, eu retorno com vocês pra eu dar mais uma clareada aqui nas explicações, certo? Vou dar continuidade aqui nessa lateral, porque não tem segredo, é só seguir fazendo pontinhos baixos, como eu disse, pegando no mesmo lugar do ponto inglês. Então, vou lá e já retorno. Bem, pessoal, cheguei aqui no outro cantinho, aí agora nós vamos fazer o seguinte. Ó, já fiz o último pontinho aqui, né, bem no cantinho, aí vou fazer agora uma correntinha e vou fazer a curvinha, né, vou virar pra gente fazer agora essa lateral de cá, o outro canto. Então, fiz uma correntinha aqui no mesmo lugar desse último ponto, eu vou fazer um ponto baixo também. Fiz a correntinha e no mesmo, ó. Então, o que que eu fiz? Fiz o último ponto aqui, depois fiz uma correntinha e fiz um outro ponto baixo no mesmo lugar do último ponto que eu fiz, certo? Que é pra fazer essa curvinha aqui, ó, pra virar. Tá vendo, ó? Agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, um ponto na alcinha, ó, ponto baixo na alcinha. E um ponto baixo em cima aqui da divisão dos pontos. E cheguei aqui no outro canto, que eu vou fazer outra correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar dele, ó. Parei aqui com, né, fiz esse ponto, aí faço outro em cima dele, no mesmo buraquinho, que é pra fazer a curvinha aqui, ó, pra gente virar o canto, certo? Então, no último, a gente faz ponto baixo, correntinha e outro ponto baixo. Aí, a gente continua fazendo agora, ó, ponto baixo em cada ponto baixo, em cada ponto aqui de base. Que aqui foi minha última carreira de meio ponto alto inglês. Então, vou continuar fazendo
por toda essa lateral, gente, um ponto em cada espaço aqui, ó, cada ponto inglês aqui, ó, pegando as duas perninhas, ó. Ó, as duas perninhas, até chegar lá na outra ponta. Essa parte aqui também é simples, não tem segredo nenhum. É só ir repetindo aqui os pontos, baixo, ó. Vai repetindo, repetindo. Ó, tá vendo? Até chegar lá no outro lado. Então, quando eu chegar aqui na outra ponta, eu volto com vocês pra gente fazer a finalização aqui invisível. Vou dar continuidade aqui e volto com vocês, ó. Tá ficando muito legal. Tá bem retinha aqui nossa peça. Prontinho, pessoal. Eu dei toda a volta aqui na outra lateral. E agora eu cheguei aqui, né, no meu cantinho onde eu iniciei, né? A gente iniciou fazendo a carreira de ponto baixo por aqui, por essa ponta. Então, aqui que eu vou fazer? Aqui, pessoal, eu vou fazer um ponto baixo naquele meu primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, no mesmo espaçozinho. Então, eu venho aqui, ó, dentro do espaço e vou fazer um ponto baixo. Aí, depois disso, aqui eu já posso finalizar. Pronto, ó, aqui já pode cortar o fio, porque aqui a gente vai fazer o acabamento com agulha de tapeçaria. Então, eu vou puxar aqui, ó. Né? Fiz aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer o acabamento com agulha de tapeçaria. Venho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo invisível, na verdade, né? Um ponto invisível. Fechamento invisível, aliás. Então, vem aqui, ó. Tô saindo daqui, venho aqui, ó, por dentro desse ponto. A agulha tá aqui, nesse fio. Então, eu passo por aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, bem devagarinho pra vocês verem. Aí, ó, depois disso, eu entro de volta aqui. Se eu sair dele, né, eu só vim aqui, abracei o outro elo aqui da correntinha, né, do ponto, primeiro ponto que eu fiz. Abracei ele, ó, tô aqui, saio aqui, depois eu entro novamente aqui, ó. Aí, eu vou entrar aqui de novo, que é pra fazer esse elo, pra ele ficar invisível aqui, ó. Ó, tá vendo? Como ele fica invisível. Certinho, tá vendo? Aí, pronto, finalizei aqui o cantinho. Aí, agora, a gente vai para as próximas etapas. Já estamos bem próximos de finalizar nossa bolsa. Ainda falta fazer aqui as lateraisinhas, mas vou fazer agora com vocês. Pessoal, é o seguinte, eu fiz aqui a divisão da bolsa. Como eu tenho 50 centímetros aqui, eu me baseei mais ou menos em dividir por 3. Então, o que que dá 50 por 3? Dá 16 centímetros e pouquinho, né? Cada pedacinho dela, por exemplo, 16 aqui, 16 aqui, 16 aqui. Por que isso? Porque vamos ter 16, aproximadamente 16 centímetros e pouquinho de aba. E o corpo da bolsa, né? Dobrando ela aqui ao meio, ó, até aqui, mais ou menos, né? Suponhamos que seja 16 e pouco aqui, 16 e pouco aqui embaixo e mais 16 aqui, certo? Porque a bolsa tem 50 centímetros. Bem, então eu já coloquei aqui esses dois marcadores, ó, na hora que eu dobrei, aqui vai ser a parte da profundidade da bolsa, certo? E aqui vai ser minha aba. Eu já contei aqui, ó, contando desse cantinho, os pontinhos, tá vendo? Ó, todos esses elozinhos aqui, até dar a volta e chegar aqui nesse marcador, eu tenho 28 pontos, certo? Tenho 28 pontos nesse espaço aqui, ó. E idem do outro lado, a mesma quantidade. Por que que eu falo pra vocês, gente, não fica presa a quantidade de pontos da minha, porque vocês podem utilizar aí um fio premium, outras marcas de fios. Então, essa quantidade de ponto pode mudar, pode variar. Pode dar pra menos, pode dar pra mais. Mas eu tô falando a quantidade dos meus aqui pra vocês terem uma ideia, entendeu? Que é mais ou menos isso. Em centímetros, eu vou passar também a medida aqui em centímetros pra vocês verem, caso, né, seja outro fio aí também facilita a vida. Ó, em centímetros fica com 33 centímetros, tá vendo? Ó, daqui até aqui, o corpinho da bolsa vai ficar com 33 centímetros. Agora, por que que é importante vocês contarem a quantidade de pontos que tem aqui? Porque quando vocês forem fazer as lateraisinhas, que é agora a próxima etapa que a gente vai fazer, vocês precisam ter certinho essa quantidade de pontos, pra depois, na hora de costurar, ela bater certinho aqui, pra bolsa ficar bonitinha, perfeitinha, senão ela entorta, certo? Então, eu vou fazer aqui, né, a gente vai iniciar aqui a parte da lateral, onde eu vou ter que trabalhar uma partezinha aqui que com final o total fique com 28 pontos, que é pra depois a gente costurar aqui, certo? Vamos lá, então, pra próxima etapa. De volta aqui com vocês, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui a parte da lateral da bolsa, né?
Uma dica importante, quando vocês dobrarem ela aqui, pra ter a medida, né, da profundidade com a tampa, vocês vão fazer aqui, por exemplo, aqui eu tenho 28 pontos, né? Daqui até o último ponto aqui eu tenho 28 pontos. Então, 28 dividido por 2 vai dar 14, certo? Então, eu vou fazer 14 correntinhas. Se desse 30 pontos, vocês fariam 15 correntinhas. Então, aqui eu fiz 14 correntinhas, né? Pra começar isso. Agora, o que a gente vai fazer é a correntinha dupla. Fica melhor o acabamento aqui no meio. Eu prefiro trabalhar a correntinha dupla, porque ele não fica esburacado. Embora esse aqui tenha ficado um pouquinho, por conta do fio, que esse fio que eu tô usando é um residual, não é um fio premium. Então, aqui, ó, vou deixar, acho que 1 metro é o suficiente. Aqui o fio do novelo, ó. E agora a gente bota a agulha aqui no meio. Ó, como que a gente faz pra trabalhar a correntinha dupla. A gente vai iniciar com a correntinha dupla. Torce assim, ó, faz uma letra E. E aí, agora a gente puxa uma correntinha aqui pra iniciar e dar o primeiro pontinho inicial, tá vendo? Lembrando que essa perninha de cá que a gente deixou, aquele 1 metro que a gente deixa antes de iniciar, é o que a gente vai passar aqui, ó, pra fazer a correntinha dupla. E esse aqui é o que a gente fecha o ponto, que é a correntinha, que é o fio do novelo. Então, aqui a gente faz assim. Então, esse fio... Peraí que eu aproximei, fica aí fora. Esse fio aqui, que a gente deixou 1 metro antes, é o que a gente vai laçar aqui por cima, que a gente vai fazer a correntinha dupla. Pra quem não conhece, a correntinha dupla, ela é feita assim, né? Desse jeitinho que a gente iniciou aqui. Aí, você laça agora, ó, segura aqui com esses 2 dedos, a mesma mão da agulha, passa esse fiozinho aqui por cima, ó. Por cima, tá vendo? Ó, por cima. Aí, agora, você segura, ó. Segura esse pontinho aqui com esses 2 dedinhos, laça e faz uma correntinha. Eu já fiz aqui meu primeiro ponto da correntinha dupla. Vamos lá. Vou fazer aqui 14, esse é o primeiro, então faltam 13. Aí, ó, laço de novo, passo de novo o meu fiozinho, aquela ponta que eu deixo de 1 metro antes de iniciar, e faço uma correntinha. Laço com o fio do novelo e vou lá e fecho. Fiz 2. Laço, ó, de novo, passo por cima, puxo, 3. Novamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pronto, certo? Então, eu fiz aqui 14 pontos, 14 correntinhas duplas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ops, peraí, deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certinho. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Faço uma correntinha ao ar, ó, já esqueço essa ponta, tá vendo? Vai sobrar 1 metro, sobra um pedacinho. Então, se quiser deixar uns 80 centímetros, também pode ser. Agora, eu faço uma correntinha, só que essa correntinha eu vou fazer com o fio do novelo, viu? Esqueço já esse fiozinho aqui, ó, deixo ele pra lá. Uma correntinha, e agora eu vou voltar fazendo aqui, nessas correntinhas duplas, um ponto baixo em cada. Então, aqui mesmo, fiz uma, aí, ó, vem aqui no meu primeiro ponto, minha primeira correntinha dupla, e faço um ponto baixo. Lembrando, pessoal, peraí, só recapitulando. Que eu parei aqui no 14, certo? Aí, eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, naquele que eu parei no 14 e já vou fazer um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E assim vou fazendo, gente, um ponto baixo, até chegar aqui, ó, na minha primeira correntinha. Então, eu vou dar continuidade aqui fazendo ponto baixo. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês pra eu mostrar como que eu faço na curva, ok? Pronto, pessoal, cheguei aqui na última. Aí, agora, eu vou fazer
os 4 pontos baixos aqui dentro pra gente fazer a virada aqui na pontinha, né? Pra gente fazer essa curva aqui, ó. Pra gente fazer essa curvinha aqui. Então, ó, vou aqui na última correntinha, que na verdade é a minha primeira, né? Correntinha dupla. Faço aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Então, fiz aqui, ó, 4 pontos baixos, aí eu já fiz, automaticamente já virou, tá vendo? Fiz uma curvinha. E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer agora um ponto baixo na outra lateral, né? Se a gente fez aqui do lado de cá, agora a gente volta fazendo ponto baixo aqui. Então, vamos lá, pontos baixos, né? Normalmente, um em cada. Vou voltar fazendo aqui e retorno com vocês. Então, o que que eu vou fazer agora? Aqui, ó, onde a gente fez aquele último ponto, ó, repare que aqui tem uma correntinha, que eu fiz uma correntinha pra gente virar e começar a fazer o ponto baixo, certo? Então, aqui, o que que eu vou fazer? No mesmo lugar que eu fiz aquele ponto baixo, o primeiro, eu vou botar mais 2 agora. Ó, 1 e 2. Por que que eu só boto 2? Porque já tinha o ponto baixo daqui e já tem aquela correntinha. Então, aqui 2 é o suficiente pra virar. Aí, aqui, a gente já pode começar fazendo a última carreira de acabamento. Ó, fiz aqui, né, mais 2 no mesmo lugar do primeiro. E agora, aqui, já venho fazer a minha carreira de ponto baixíssimo. Daqui mesmo, eu já começo a puxar, ó, pra fazer a carreira de ponto baixíssimo. Que é essa voltinha aqui que a gente faz de contorno, ó. Esse contorno aqui que a gente faz em toda a peça. Então, ó, já fiz o meu primeiro baixíssimo. Vou voltar fazendo aqui, ó. Nele todinho. Pra quem não sabe como é o ponto baixíssimo, ó, puxa o fio e passa direto. Ó, vai lá, puxa o fio e passa direto. Tá vendo? Ó, vai ficando dessa forma. Vai lá, puxa o fio e passa direto. Um em cada. Chegando aqui na pontinha, ó, naquela curva, a gente faz a mesma coisa, pega cada ponto e faz um baixíssimo. Faz a curvinha normalmente, ó. Vai pro outro lado e faz a mesma coisa até chegar aqui no final. Eu vou dar continuidade, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer o fechamento invisível. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no finalzinho. Aí, eu parei nesse, porque aqui eu iniciei, aqui foi meu primeiro ponto baixíssimo. Então, aqui eu paro um pouquinho antes, né? Aí, aqui eu já vou cortar o fio. Vou deixar um pedaço grande, porque depois eu já aproveito pra costurar na minha bolsa. Então, aqui eu corto ele. Pego aqui minha agulha de tapeçaria e faço o seguinte, ó. Cortei aqui, certo? Vou puxar a ponta lá do novelo. E vamos fazer um fechamento invisível aqui, pra gente finalizar aqui essa peça. Ó, depois de fazer isso, a gente vai vir aqui, ó, onde tá o meu primeiro ponto baixíssimo. Passo a agulha, botei aqui minha agulha, minha linha na agulha. Vou passar aqui, ó, por baixo. Ó, tá vendo? E volto aqui de onde eu saio, tá vendo? A minha linha sai daqui, então eu volto pra cá de novo. Prontinho, tá vendo? Eu formei aqui um ponto baixíssimo invisível. Você nem consegue visualizar que foi aqui que eu finalizei a carreira. Temos aqui já as duas peças, as laterais aqui da bolsa. Lembrando que essas peças precisam ficar o máximo iguais, né? No tamanho aí, o máximo que vocês puderem deixar iguais. Porque às vezes, gente, por que que eu falo o máximo? Porque quando você faz uma parte, né, um lado, sempre que a gente vai, no crochê, toda vez que a gente vai trabalhar peças iguais, peças iguais, qualquer coisa que seja 2, né,
iguais, sempre vai sair um diferente do outro, porque a tensão que você usou em um ponto, em uma das peças, não é a mesma que você vai usar na seguinte. Por mais que você termine um e já faça o outro, nem sempre sai exatamente iguais. Então, sempre tem uma diferençazinha. Mas que seja uma diferença que não interfira na hora de costurar. Essas duas minhas estão quase que exatamente iguais. Então, aqui eu já vou deixar essa ponta aqui do fio, que é que eu vou costurar lá na bolsa. Aí, o que eu faço? Eu já posso arrematar esse, ó. Esse daqui, que foi aquela parte que sobrou. Então, eu já vou arrematar esse e vamos agora pro próximo passo, que é costurar na bolsa. Agora, pessoal, vamos costurar aqui a lateral da bolsa, né? Tô aqui, ó, sobrou aquele fio que eu falei pra vocês, deixam um pedaço pra costurar. Vou iniciar bem aqui nessa parte, ó. Né? Aqui do meio dela, aqui o final, quando a gente dobra, ela é assim, né? Então, eu vou começar aqui, ó, do lado de cá pra lá. Então, o fio já tá aqui saindo, ó, do meu primeiro ponto. A gente vai trabalhar o seguinte, onde a gente vai passar a agulha. Vamos lá, importante. Repare que aqui eu deixei aquela carreirinha de ponto baixíssimo, tá vendo? Esse aqui vai ficar né? Vai ficar aparecendo na bolsa, essa partezinha aqui, ó, nos pontos baixíssimos. Então, eu vou trabalhar pegando essas daqui de dentro, ó. Tá vendo? A gente vai costurar aqui, nessa carreira de cá, ó. Tá vendo? Aqui, essa de cima vai ficar aparente e não vai ter costura nela. Então, a gente vai costurar nessa de cá, certo? Então, aqui a gente vai já iniciar, né? Venho pra cá, no meu primeiro ponto, onde tá aqui o marcadorzinho. Já vou passar aqui minha agulha por ele, ó. Aí, já venho pra cá, meu primeiro ponto. Pronto, viram? Então, ó, recapitulando, a gente vai passar por baixo desses dois e por baixo desses dois, ó. Então, esse daqui fica na frente. Então, eu volto aqui, vou de novo no mesmo lugar aqui, porque eu quero deixar mais fixo. Bem apertadinho, ó, tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó. Então, ó, daqui eu venho de novo pra cá. Ah, não, se eu vier pra cá eu desmancho, peraí. Daqui, gente, eu já venho pro próximo ponto aqui do lado. E dele, eu já vou para o seguinte. Que é esse aqui. Aí, ó, venho pro próximo. Daqui, já vou pro próximo de lá. Depois, isso vai ficar assim. Então, é isso, eu vou dar continuidade aqui, quando eu estiver fechando aqui no final, eu volto com vocês pra mostrar como tá ficando. Vocês de lá vêm pra cá, daqui vai pra lá, e assim vai até chegar aqui. Quando chegar aqui, vocês vão fazer o seguinte, vão virar a peça, né, ó. Vai fazer a costura daqui e até aqui em cima, ó, tá vendo? Desse jeitinho, acompanhando sempre o mesmo, né, os pontinhos. Então, vou continuar aqui e retorno com vocês quando eu estiver chegando aqui pra virar, eu mostro pra vocês. Cheguei aqui no canto, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pra lá. E depois venho pra cá. Peraí que eu passo isso por cima. Venho pra cá, ó. E agora que eu venho no ponto. Venho pra cá, aí volto no ponto. Venho pro próximo. E saio lá no ponto. E continuo
né? Continuo aqui costurando até chegar aqui em cima. Eu vou dar continuidade e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, um lado já está costurado, ó, ficou excelente, né? Comecei aqui, costurei igual fui mostrando pra vocês e costurei até aqui no finalzinho, ó, no último pontinho do canto. Não tem segredo, é só vocês ir ajeitando a bolsa que dá certinho. Ó, eu já fiz os arremates aqui interno, ó, tá vendo? Agora eu vou colocar o outro lado e depois a gente vai fazer a alça. Prontinho, pessoal, costurei aqui os dois ladinhos, né? Temos aqui, então, a bolsa costurada. Agora, nós vamos fazer a alça da bolsa. Então, pessoal, nós vamos trabalhar a correntinha dupla. Eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos uns 70 centímetros, né, de fio. E vou começar aqui, fazer meu como é que se diz? Minha correntinha dupla. Então, vou girar assim na agulha, ó, pra fazer o Ezinho. Aqui já vou prender meu primeiro correntinha, só pra fixar aqui na agulha. Agora, eu vou trabalhar a correntinha dupla. Eu passo esse fio, ó, o fiozinho que eu deixei sobrando, passo ele por aqui, venho com o fio do novelo e fecho. Passo ele por aqui, venho com o fio do novelo, fecho e fecho. Ó. E vou fazendo. Vou fazer isso 20 vezes, 20 pontinhos desse. Aqui já é meu primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, passo o fiozinho, depois venho e faço uma correntinha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto, ó, feito isso, reparem, já tá até ficando encurvadinho já. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte: uma correntinha pra virar. A gente vai virar agora o trabalho e vai voltar fazendo meio ponto alto inglês. Vou laçar, vem aqui, ó, no meu próximo ponto, que é esse aqui, o primeiro. Faço desse jeitinho, fico com 3, aí passo essa por baixo dessas duas. O mesmo ponto que a gente fez na bolsa. Ó, só que isso aqui a gente só faz uma carreirinha de ponto inglês. Então, fiz um, vou fazer o próximo. Onde é que eu passo a agulha? Aqui, gente, ó. Pegando essas duas perninhas aqui do ponto, tá vendo? Então, aqui é a parte de trás. É só vocês olharem, ó, que vai ter os buraquinhos, vocês vão enfiando a agulha. Então, ó, vou fazer aqui meio ponto alto inglês em todos esses pontos de base aqui, até chegar lá na outra ponta. Aí, quando eu chegar lá na outra ponta, eu volto com vocês pra gente fazer a última carreirinha. Pronto, pessoal, terminei aqui, ó, fazendo o meu último meio ponto alto inglês. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar fazendo... Peraí que tem só mais um pontinho aqui, eu não fiz, acabei não fazendo o meu último, na verdade, tem mais um aqui, ó. Vou laçar, vou vir aqui dentro, ó, fazer ele bem na pontinha aqui, pra não ficar torto. Esse é meu último ponto alto inglês. Pronto, ó, fiz o último, né? Vou fazer uma correntinha, porque agora a gente vai voltar fazendo pontos baixíssimos aqui, ó. Então, aqui eu volto fazendo ponto baixíssimo. Do jeitinho que eu parei ali, eu vou tentar puxar já aqui o fio, ó, pra eu fazer, ó. Parei aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, já vou enfiar minha agulha aqui nesse buraquinho e já vou puxar esse fio aqui, ó. Depois já fazer meu ponto baixíssimo, meu primeiro ponto baixíssimo. Pode ser feito também uma correntinha e depois fazer isso, ou pode ser feito direto. Aí, vamos ficar melhor pra vocês. Então, vou fazer aqui uma carreirinha de ponto baixíssimo. Nesses pontinhos aqui, que é pra deixar minha alça um pouquinho mais rígida. Ó, vou fazer aqui, ó, pontinho baixíssimo. Mostrando novamente aqui, ó, nessa bordinha.
vou dar continuidade aqui, quando eu chegar no final eu volto com vocês. Certo? Então, pessoal, finalizei aqui, né? Terminei de fazer a minha carreira de ponto baixíssimo, aqui nessa parte de dentro da alça. Agora, eu vou fazer os arremates aqui do fio, né? Peguei uma agulha de tapeçaria. Vou fazer aqui o acabamento dos arremates. Esconder aqui os excessos desses fios. E cortá-los. Pronto, agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, né, essas argolinhas. Lembrando que essa bolsa vocês podem tanto utilizá-la somente com essa alcinha de mão, como vocês também podem utilizá-la com a alça transversal. Tem essas duas opções, ó. Tá vendo? Então, eu trago duas opções pra vocês. Então, vocês podem tanto deixar já ela com alcinha. Tem gente que não gosta dessa alça, então usa só de mão. E tem gente que gosta de ambas. Se vocês ainda quiserem, podem até colocar mais, em vez de usar só duas dessas, usarem 4, botar uma desse lado e uma aqui, pra colocar as alças, a alça transversal. Ou se não quiser, você pode enganchar aqui mesmo na bolsa, né? Porque esse aqui, ele gira, né? Isso aqui, ele gira, ó. Você pode encaixar o mosquetão diretamente aqui mesmo na bolsa. Eu já coloquei também aqui os feixes imantados, né? Costurei com o nylon, ó. Tá vendo? Costurei aqui dois em cima e os dois embaixo, né? O parzinho. Aí, se quiser, coloca aqui, ó, o mosquetão diretamente na bolsa. Se não quiser colocar assim, bota a argolinha, que fica mais bonita, eu acho, também. Bota aqui. Aqui a gente vai colocar... Aí, a outra, bota do lado de cá, ó. E nós vamos colocar também, agora, a alcinha de mão. A gente coloca aqui, ó, passa por dentro, pegando bem. Deixa eu só ver aqui como que a gente vai pegar. Podemos pegar assim, desse jeito. Ops, desculpem. Desse jeito mesmo. Então, aqui já peguei, ó. Só que eu vou pegar mais umas... Melhor pegar o máximo que você puder de fio, que é pra deixar ele bem presinho, pra não ficar repuxando o fio. Principalmente quando o fio tem elasticidade. Senão vai ficar aquela coisa esticando e fica feio. Então, o ideal é que vocês peguem dentro do ponto mesmo, né? Que é pra ficar bem presinho, ó. Isso, desse jeito que eu peguei aqui. Agora sim, tá bom. Puxa e não estica, tá vendo? Peguei bem dentro. Idem do outro lado. Ó, também, tá vendo? E agora a gente vai posicionar. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto, agora vamos posicionar aqui em cima, ó. Bem na parte aqui de cima mesmo da bolsa. Ó, aqui no canto de cá e aqui. Aqui tá ótimo. Então, venho aqui com a argolinha, né? Passo por aqui. Se quiser, pode abrir também, pra ficar mais fácil. Vai ser mais ou menos, gente, deixa eu ver aqui. Nessa parte aqui, ó. Então, vou passar por aqui. Pegando também uma quantidade boa de ponto, pra não ficar repuxando, ó. Já botei a primeira. E agora, eu vou colocar a outra pontinha de cá. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo para alcançar e ajudar mais pessoas. Um beijo e até breve!